Vamos lá. Para começar, como sempre eu gosto de dar um contexto, né? Assim como o Bruno também trouxe essa questão, né, de, nossa, quanto é difícil estar de frente à comunidade trazendo uma palavra, né? A gente até conversava essa semana e aí a gente falou, é diferente de dar uma formação, porque você estuda alguma coisa e você traz, né? Agora, trazer uma palavra diante da comunidade, daquilo que Deus, né, quer trazer para todos nós durante esse ano, que começa por mim e precisa transbordar para todo mundo, é muito mais complicado, né, do que simplesmente pegar um conteúdo aí, entender e passar. Mais um. Entendi. Tá mesmo. Bom, e aí, diante disso, beleza, então, né, que vou fazer, né? Diante daquilo que foi o tema que me foi proposto e diante do rema da comunidade, o que eu vou fazer? Vou olhar para minha vida, claro, porque começa primeiro em mim, né? E eu achei muito interessante, o Bruno já tinha falado, os temas vão tudo se intercalar, vai tudo virar uma grande salada e vamos nessa. E aí ele foi o primeiro e ele falando, e é a pura verdade, né? Se a gente for enxergar nas nossas vidas hoje, realmente a gente encontra o rema acontecendo nas nossas vidas, né? E aí, olhando diante disso e entendendo, nossa, né? Tá acontecendo tanta coisa e mesmo assim ter que me colocar ali de frente para falar, então começamos com, né? Estou aqui hoje, estou aqui hoje, né? Diante da comunidade, trazendo aquilo que foi a inspiração de Deus para trazer, mas me colocando apenas como voz, né? Nada do que eu falar ou do que eu trouxer é num sentido de, olha só como vive, né? Olha onde já está, olha tudo que... Não, né? É um processo que está acontecendo comigo também, né? Todo o entendimento que passa também por mim, né? E me coloco aqui na frente de todos como voz, né? Não como palavra, não como certeza. A palavra é Deus. Sou apenas a voz, apenas o instrumento. Então, não me coloco nesse lugar de, gente, façam isso, vai dar super certo, porque comigo deu. Não. É para todo mundo. Então, vamos embora, né? E aí, diante disso, vamos então para a nossa palavra, que todos já sabem aonde está, mas eu vou começar um pouco antes. Vai ser lá no João 3, começando a partir do 22 até o 30. Se alguém puder ficar de pé e ler em voz alta, agradeço. 3, do 22 até o 30. Gente, não precisa. Qualquer um. Matheus, tá com cara de que ia ler. Por que você olhou pra mim, Matheus? Era só se esconder. Era só com a cabeça baixa, né? Não, foi ótimo, porque ele tava dormindo lá. Do 22 ao 30. Em voz alta. Vai, você consegue. Confio em você. Não vai ser em voz alta. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a região da Judéia. Ali, ele ficava com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água, e as pessoas chegavam e eram batizadas. João ainda não tinha sido lançado no cárcere. Surgiu, então, da parte dos discípulos de João, e um judeu
uma discussão a respeito da purificação. Eles se dirigiram a João e disseram: Mestre, aquele que estava contigo no outro lado do Jordão e de quem tu deste testemunho está batizando, e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode atribuir-se coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado à sua frente. Quem tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e o ouve, fica cheio de alegria com a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que se completa. É preciso que ele cresça e eu diminua. Muito obrigada, Matheus. Eu quis começar, a partir do 22, porque eu achei muito interessante para toda a proposta esse contexto inicial, do João Batista lá, e aí vem a galerinha lá que fica, eu falo de um jeito mais informal, vocês já estão rindo, de um jeito mais informal, para a gente poder entender. Vem lá a galerinha lá e fala: João, nossa, olha só, você começou batizando, aí tá vindo lá aquele Jesus, seu primo ali, a galera tá toda indo para ele. Foi você que começou, trazendo um pouco de desentendimento de toda a situação por parte deles, mas ali também inconformados com toda aquela situação, trazendo aquilo para ele. Ele tá batizando mais gente do que você, o pessoal que vinha até você agora tá indo para ele, E aí é muito interessante enxergar a posição, de João Batista diante de toda aquela inquietação que eles traziam, de como se ele está tirando o seu lugar. As pessoas te tinham como referência, ele chegou agora e você vai deixar assim, vai deixar quieto? Você não vai lá pegar o povo para você batizar? E aí é muito interessante essa postura dele, de trazer tudo isso. E aí já essa parte que a gente refletiu mais, um homem nada pode receber a não ser que lhe tenha sido dado dos céus. E depois ele vai trazendo, explicando essa figura do Cristo, que ele foi enviado antes dele para poder anunciar que esse Cristo viria. E ele chegou, e eu estou muito feliz com isso, porque essa era a minha missão. E aí é muito interessante a gente enxergar na figura de João Batista. Aí para poder entender e formar como funciona, na minha cabeça. O Bruno trouxe toda a situação, trouxe toda essa pregação, uma pessoa muito comunicativa, que parece que você está num programa de auditório, que ele traz todas essas coisas. É a forma dele se organizar, Ele vai catando várias palavras e Deus vai falando com ele. Comigo funciona de forma diferente, Eu tinha o tema, que no caso, é bom trazer o tema, que são o quanto eu preciso morrer para que Cristo viva em mim, E aí, como que eu consigo ir encontrando esses elementos para poder trazer? Através de livros, E aí no sentido de, os livros que eu li, não, os livros que aparecem, no caso, eles surgem, graças a Deus. E aí foi muito interessante, porque eu li essa palavra, realmente muito legal, muita coisa, muito conteúdo. Mas o que tirar daqui, para poder trazer diante desse tema, do quanto estou disposto a morrer para que Cristo cresça? E, claro, a gente precisa morrer para muitas coisas, morrer dentro das nossas realidades de família, morrer dentro das nossas realidades de trabalho, tudo que acontece, todo mundo sabe disso. Beleza. E aí era interessante ir percebendo, dentro da figura de João Batista, algumas questões, Ele traz toda essa questão, essa figura do esposo e da esposa, desde ser o amigo do esposo que fica feliz e traz toda essa questão, a esposa que é o povo, que é a igreja, ele é esse amigo do esposo. Mas uma coisa interessante a gente perceber que João entende muito bem qual é o lugar dele em toda essa história, Por isso que diante do desenrolar e de todo o questionamento que fazem para ele,
Mas gente, né, vocês estão aí se atribulando por nada. Era para isso que eu vim, para isso que eu sirvo. E aí é interessante também entender qual foi a preparação, né? O Bruno trouxe isso, de que João Batista, ele viveu no deserto desde que ele era criança. Eu estava lendo, né? Em alguns lugares se traz que esse desde criança era a partir dos 6 anos de idade. Né? Que criança que vai a partir dos 6 anos de idade, né, viver no deserto? E essa questão dessa vivência dentro do deserto, dessa preparação, para que em determinado momento aquilo pudesse acabar diante dos olhos dele. No sentido de que é muito mais corajoso aquele que ama a Deus sozinho no deserto do que aquele que prega para multidões e fala isso. Porque é muito mais fácil eu estar na frente das pessoas, trazendo coisas maravilhosas de Deus e falando, que no final das contas, querendo ou não, as pessoas vão estar no meu pé. Nossa, mas você não falou isso? Você não falou aquilo? Nossa, eu preciso fazer, porque se eu não fizer, vão me cobrar. Porque eu falei que não pode comer carne de sexta-feira. Se alguém me vê, então eu vou. Agora, sozinho, vivendo no deserto, onde só tem você e Deus, é muito mais difícil. É muito mais complicado. E aí, diante de todos esses anos dessa preparação, foi com que ele conseguiu chegar nesse lugar onde ele chegou hoje. E viver essa alegria do cumprimento da promessa que foi feito para ele, desde o dia do nascimento dele. E para a gente, né? Com certeza, já temos aí uma caminhada. Talvez estejamos muito atrasados em relação a toda a preparação que João Batista teve na vida dele. O que serve? O que a gente pega de tudo isso para a nossa vida? E aí, 2 coisas me chamaram a atenção, né, da figura de João Batista e que eu acredito que vai servir muito para a gente. Humildade e desprendimento. Essa humildade no sentido de perceber quem ele era e todas, né, as questões que envolviam todo o contexto, toda a missão dele em relação à figura de Jesus, em relação às pessoas que seguiam ele, em relação a toda a vida dele e o desprendimento que não precisa nem dizer, né? E vamos discorrer um pouco sobre essas 2 palavras, que acredito que vai ser de grande importância para todos nós. Sobre a questão da humildade, né? Muito se fala, muito se quer, mas pouco se explora e pouco se entende a respeito disso. É muito complicado você perguntar para alguém. Aqui alguém consegue falar que é humilde? Alguém consegue levantar a mão e falar que é humilde? Se levantar, não é, né? Mas também num sentido de tipo, eu sou, mas eu não vou levantar, porque se eu levantar vão falar que não sou. Não é nesse sentido, né? Alguém que consegue levantar a mão e falar que é orgulhoso? Ficaram esperando alguém levantar primeiro. Então, mas levantaram, pelo menos, né? E aí é interessante isso, né? Que ficaram esperando levantar. Por quê? Baseado nessa questão de trago referências de livro, sou apenas a voz. Minha base aqui hoje é meu querido amigo Fulton. Alguém conhece Fulton Sheen? Justamente. Ele é bem direto, beirando a grosseria algumas vezes, mas assim, é muito eficaz, né? E foi muito interessante porque toda essa colocação ela foi feita de quebra-cabeça, né? Foi se concretizar hoje de manhã, no sentido de que vieram essas 2 palavras, humildade e esse desprendimento. Mas o que tem a ver? Aí refletiu a palavra, mas o que tem a ver? Eu não estou entendendo. E aí o Bruno trouxe toda a questão dele, tocou muito nessa questão da humildade também,
E aí o que aconteceu? O que ele trouxe para mim? Não é mesmo? A ladainha da humildade. Ele achou que era para ele, mas não era para ele. Aí eu falei, não, tá certo, né? É sobre isso. Então o quebra-cabeça foi se encaixando. E aí voltando, é interessante isso, né? Que nem todo mundo levantou a mão logo de vez da questão do orgulho. E aí o Fulton, ele traz isso, né? Que o orgulho é uma tentativa de criar a impressão de que somos o que realmente não somos. Ou seja, eu reconheço, eu sei o que eu não sou, mas por orgulho eu vou demonstrar outra coisa, porque ninguém pode saber que eu não sou isso, né? Então esse orgulho se põe para que você consiga manter uma imagem que você quer que tenham de você, mas que você sabe que não existe. E aí, poderia dar vários exemplos, mas é melhor cada um olhar para a sua vida, né, do que ter exemplos. E aí, o contrário disso, a humildade é a verdade de nós mesmos, né? Então, muitas vezes, a gente tem né, para ser humilde eu preciso me rebaixar. Para ser humilde eu não posso ser aquela pessoa que me coloca na frente. Para ser uma pessoa humilde eu preciso reconhecer. Para ser humilde você precisa reconhecer quais são os dons e talentos que Deus te deu e saber o que é seu. Se você tem o talento de cantar, ser humilde não é ficar na cadeira sentado porque eu não posso ficar na frente porque isso não é humilde. Não, isso é orgulho. Então, ser humilde é reconhecer a verdade de nós mesmos, tanto para as coisas ruins quanto para as coisas boas. E aí, dentro disso, reconhecendo essas coisas boas, eu preciso saber que todos os dons que eu tenho vêm de Deus. Se eu não reconheço isso, eu entro diretamente no orgulho. Nossa, realmente, falo muito bem, toquei 15 pessoas e é isso daí. Por isso que eu estou nesse lugar. Reconheço que tenho dom, mas eu ferrei tudo, ia falar outra palavra. Mas eu ferrei tudo com toda essa minha prepotência de, não, Deus me deu o dom de falar, mas quem está falando aqui sou eu, não. Sou apenas a voz, né? A palavra que sai de mim não é minha, né? E aí, quem que é o nosso maior exemplo de humildade que nós estamos falando aqui? João? Qual João? Batista. Dormiu, mas tá ligado, parabéns. Tem muito João, né? E com a frase que nós temos aqui, né? Refletido muito, justamente. Que eu diminua e que ele cresça. Né? O maior exemplo de humildade que nós temos. E aí, diante disso, nós rezamos a todos os momentos, né, pedindo com que o Senhor derrame a sua graça, que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor faça, que o Senhor aconteça, que o Senhor renove. Só que a graça de Deus só entra em um recipiente que está vazio, né? Se alguma coisa já está cheia, o que vai entrar? Mas cheia de quê? Cheio de mim mesmo, cheio das minhas próprias coisas, cheio das minhas vontades, cheio do que eu acho ou deixo de achar, cheio de mim querendo controlar, de eu querendo administrar as coisas. Como a graça de Deus consegue entrar, como a graça de Deus consegue operar na minha vida se eu estou cheio, né? Nossa, não, mas eu reconheço que o Senhor é o Deus da minha vida, eu reconheço que o Senhor precisa fazer as coisas. E aí você vira e a oração é: Senhor, olha, está muito difícil, arruma isso para mim. Senhor, olha, eu estou precisando dessa forma. Senhor, por favor, me ajuda nisso, nisso e nisso. Eu olhando para mim, para as minhas necessidades, daquilo que eu preciso, de onde eu estou, não estou vazio, né? Isso não é estar vazio para que a graça de Deus possa acontecer. Isso não é esse despojar. Então, é interessante isso, a gente olhando até para um contexto de comunidade, né? A falta da humildade, muitas vezes, impede com que a gente possa ser receptivo com as pessoas, no sentido de reconhecer o dom do outro também. É muito difícil, né? Quando a gente, às vezes, já se vê
diante de tenho muitos anos de caminhada, não, já reconheço tudo e tal. E aí chega uma pessoa nova e ela, sei lá, reza de uma forma diferente. Existe o dom, muitas vezes não existe a experiência. E às vezes a minha falta de humildade, o meu orgulho, impede com que aquele irmão possa evoluir, com que aquela pessoa possa crescer. Né? Então, humildade também é ser receptivo com o dom da pessoa, no sentido de eu conseguir reconhecer e conseguir favorecer para que aquilo possa florescer. E não diminuir. Porque quem sabe, vai que evolui, tira o meu lugar. E aí, o que eu vou fazer? Né? Porque existem muitas pessoas que se apoiam naquilo que elas sabem fazer, e não do que elas são. Né? Então, eu só sei... Vou dar um exemplo. Só sei fazer arte. Não sei nem como é que fala, design. A galerinha que faz os negócios que posta no Instagram aí. Eu só sei fazer isso. Se chegar outra pessoa que sabe fazer também, o que eu vou fazer na comunidade? Eu vou ter que fazer pregação? Eu vou ter que me colocar na frente dos outros? Eu vou ter que sentar? Não. É isso que eu sou aqui, é isso que eu faço. Né? Então, muitas vezes, esse orgulho nos impede de ser receptivo com as pessoas, de ser receptivo com o outro e de entender esse lado que a pessoa também tem, né? De favorecer isso para as pessoas. E aí, diante disso, é interessante a gente perceber, né, que ele traz. Quem é humilde concentra-se nos próprios defeitos e não nos dos outros. Nada vê no próximo, senão o que é bom e virtuoso. Leva as faltas não às costas, mas à sua frente. E os defeitos do próximo ele põe num saco nas costas. Assim ele nunca virá. Ou seja, o orgulhoso está sempre vendo o defeito do irmão na frente. Não, mas eu não faço isso. Se eu fosse fazer, eu não faria dessa forma. Porque assim, sentado dormindo, não. Muita sacanagem, né? Eu não faria isso de jeito nenhum. Eu faria outras várias coisas assim. Mas tudo bem. Não, nossa, olha que sem noção. Nossa, não, péssimo. Sempre na frente o defeito do outro, se colocando no lugar de eu faço melhor, eu sou melhor, porque eu não faço isso. Mas os meus defeitos eu não consigo ver, porque eles estão lá atrás e ninguém precisa ver também. E o humilde, diferentemente, coloca os seus defeitos na frente. Quem sou eu para falar disso, se eu sou essa pessoa? Não no sentido de se diminuir ou de se menosprezar, mas no sentido da consciência, ter a consciência de saber quem se é. Né? Então, eu não me coloco nesse lugar de julgar a pessoa porque eu sei quem eu sou. Né? Não me interessa. E aí, até trazendo isso que a gente estava falando da questão dos dons e dos talentos, né? Disso de, não, consegui fazer porque eu sou muito boa, porque eu tenho esse dom mesmo e ficou maravilhoso e tal. De um lado espiritual, o orgulhoso, ele é visto como um ladrão de talentos. Por quê? Se eu entendo que o que eu tenho foi Deus que me deu, e a Ele eu devolvo, né? Eu reconheço que é dele. Agora, se eu enxergo que é meu, porque eu sou assim e eu sou muito bom, eu sou um ladrão de talentos, porque não é meu. Né? Espiritualmente falando. E isso é uma coisa muito séria, né? Porque imagina você se colocar diante de um momento de oração, diante de estar à frente, trazendo aquilo que Deus quer falar, sendo espiritualmente enxergado como um ladrão de talentos, porque você não reconhece que aquilo que você hoje traz, que aquilo que você hoje fala não é seu, é dom de Deus, né? Então é algo que a gente possa refletir também. E aí, para completar, né, acho que a gente não poderia deixar passar, ele trouxe uma coisa que eu acho muito interessante, né, que ele fala que uma das mais belas orações a implorar pela humildade é a oração de São Francisco. E aí a gente fecha com os dois baluartes e a gente fala, nossa, mas era tão óbvio, estava aqui o tempo todo, né? Senhor, fazendo instrumentos de vossa paz. E a gente vai lendo, caramba, humildade. Então, o que será que está faltando para nós, né? Como nós temos colocado
a humildade, né, diante da oração de São Francisco, diante da vida de São João Batista, como prioridade para nós, como bens espirituais na nossa oração? Nós temos aspirado à humildade? Temos olhado para o nosso próprio orgulho, reconhecido ele? Porque é muito importante trazer isso também, né? Nessa questão do orgulho. Eu acho que, diferente de muitas outras coisas, quanto mais tempo nós estamos na igreja, na comunidade, seja lá onde está, maior o perigo dessa questão do orgulho, né? Quanto mais tempo de caminhada, maior o perigo de estar carregando um sacão de orgulho nas costas, né? E não reconhecer. Que, né, às vezes vem fantasiado de, não, porque eu estou há mais tempo. Não, porque cheguei tudo isso aqui era mato, né? Não, porque eu venho de, sei lá, de padre fulano, né? E muitas vezes isso é um orgulho disfarçado, no sentido de, não se mete não, você chegou agora e você nem sabe o que você está fazendo. Então, é uma coisa que nós precisamos ter, né, diante dos nossos olhos. E aí, nossa outra palavra do dia: desprendimento. Se a gente for olhar hoje para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, para como nós temos levado a nossa vida, falando aí uma questão de sociedade, um âmbito de sociedade de século XXI, da realidade do mundo hoje, nós temos muitas coisas que nos prendem hoje, né? E aí é interessante que ele fala que o desprendimento é uma questão de quebrar todos os laços que nos prendem à terra, permitindo assim que a nossa alma voe livre para Deus. E aí ele vai trazendo todos os laços que nos prendem. E aí ele fala, né, desde correntes de aço até mesmo teias de aranha muito finas que nos prendem. E eu falando, nossa, mas, né, como entender isso? Como dessa forma? E aí, se a gente for olhar para a nossa vida, existem desde realidades muito grandes, como muitas vezes, não posso fazer isso porque, sei lá, tenho uma situação de trabalho e se eu não fizer isso, se coloco toda a minha família em risco, porque sou eu que provei para minha família, ou desde uma situação tipo, nossa, não consegui rezar hoje porque eu perdi o tempo no celular. Né? Então a gente vê desde uma situação de uma corrente muito grossa até uma linha muito fina, ou seja, uma coisa que passa despercebida, uma coisa que parece tão comum, tão tranquila e que te prende, tanto uma questão maior que você enxerga, você reconhece que te prende, e tudo isso impede que a nossa alma voe livre para Deus. E aí diante disso a gente vê, poxa, quais são esses laços que têm me prendido hoje então? Quais são essas realidades que eu tenho vivido na minha vida? Quais são essas situações, essas coisas, né, materiais que têm me prendido a minha alma e que me impedem de dar esse voo livre? Né? Porque muitas vezes eu não consigo evoluir, eu não consigo rezar, eu não consigo ir, eu não consigo falar. Mas por quê? Porque você está preso. Né? Estamos presos com várias coisas. E aí era muito interessante isso, porque ele traz mais para frente mesmo a imagem de vários balões, como se fossem aqueles balões de hélio mesmo, que eles estão ali flutuando, às vezes um fio muito fino que corta e ele pode voar, mas ele está preso, né? Então, muitas vezes a vida espiritual não flui, as coisas não andam e a gente está preso. E eu acho que muito pior do que estar preso com uma corrente é você se dar conta de que você está preso com uma coisa que poderia ser facilmente rompida, né? E aí falta toda essa questão da vontade, né? E a consciência também. Ele traz também, né, que muitas das vezes nós vamos nos conformando com as coisas do mundo e que eu não me vejo capaz de ser feliz sem as coisas externas, né? E aí eu vou tendo a minha vida interior, vulgo minha vida espiritual, diminuída, né? Ao passo que a minha vida externa, almejo coisas e situações e sonhos e celular novo e sei lá, né? Dando exemplo, às vezes chulo para algumas pessoas, mas para outras é realidade. E querendo coisas externas e evoluir e passar e conseguir e
a minha vida espiritual vai sendo diminuída. Não quer dizer que não reza. Reza. Todos os dias está lá rezando. E os frutos dessa oração? Para onde vai? Né? Temos aquilo que o Bruno trouxe também, da questão do sacrifício. Quem quer sacrifício? Né? Quem quer sofrimento? Ninguém quer. Mas os frutos vêm disso muitas vezes. E aí como que fica essa questão da vida espiritual? Se necessitamos do que está fora de nós, somos por isso literalmente absorvidos e a nossa existência se dispersa. E aí a gente volta também a muitas das coisas que a gente trouxe nas nossas formações, né? Da questão de, se eu encontro sentido em tudo isso que eu estou vivendo hoje... Muito obrigada, Silvia. O Bruno, obrigada. Taca a bala na cara desses aqui, ó. Não oferece, não oferece. Você taca. Isso. Do Leozinho também. Meu filho. Sei. Então, se nós enxergamos sentido em tudo isso que nós vivemos aqui hoje, né, dessa questão da vida espiritual, da vida missionária, se eu entendo ou se eu acho que eu necessito de algo que está fora de mim, eu vou me sentir literalmente absorvido. Me sentir que a minha existência está sendo dispersada no sentido de, nossa, eu senti minha energia sendo sugada. Nossa, eu estou tão cansado hoje. Nossa, eu estou muito cansado, mas é num cansaço no sentido de que parece que eu fui sugado. Parece que a minha existência, que eu não estou prestando hoje, né? Ou seja, eu me dediquei a tudo que é de fora, eu não me preenchi, né? A minha vida espiritual, rezei, posso ter rezado, mas isso não me preencheu, né? Porque foi uma oração muitas vezes de Senhor, me ajuda, Senhor, estou aqui, mas me dedico muitas coisas externas, não me dedico à minha vida interior, não paro para olhar, para fazer um exame de consciência, para olhar para a humildade, para entender que muitas vezes o tempo que eu passei ali no celular, ou cuidando da vida dos outros, ou às vezes até lendo alguma coisa, mas uma notícia que não me agrega, isso tudo vai me absorvendo, isso vai minando a minha existência, porque não foi para isso que eu nasci, não é para isso que eu existo, eu estou desperdiçando a minha existência. E isso é uma coisa muito séria, porque muitas vezes a gente se vê diante de muitas situações, a gente se vê diante de muitas realidades na nossa vida em que a gente não dá conta, porque a gente simplesmente está sendo desperdiçado em um lugar que não deveria. Porque alguém mandou, não porque eu quis. Eu escolhi, né? É igual a gente trazia em uma das formações gerais, o sofrimento precisa ser vivido, mas o sofrimento verdadeiro. Muitas vezes a gente escolhe um sofrimento e a gente quebra a cabeça porque quer, né? Um sofrimento que não faz sentido só traz dor e você não encontra sentido naquilo e você está ali quebrando a cabeça porque você quer, porque você escolheu estar nesse lugar. E aí ele traz uma coisa que é muito interessante, né? Que serve para a gente de atenção. Até os prazeres legítimos e inocentes se deve às vezes renunciar, para não sermos dominados por eles. Nem pelos nossos caprichos egoístas, porque aquele que vive só para os seus impulsos está em muito má companhia. E aí ele falou isso, eu falei, nossa, prazeres legítimos e inocentes, né? É legítimo e inocente, então tá bom. Não. Porque toda essa questão que a gente traz dessa necessidade, né, de mortificação, e agora esse tempo que a gente vai entrar na quaresma, né, a gente faz a nossa penitência, faz a nossa entrega, né, eu realmente vou aqui ficar sem isso porque isso estava me controlando, mas no nosso dia a dia, quantas coisas a gente não usa de válvula de escape no sentido de, eu mereço, eu preciso, né, isso aqui é o meu momento onde eu posso relaxar, onde eu posso desconcentrar. Prazeres legítimos e inocentes, às vezes se deve renunciar. E aí é interessante que ele traz isso também, às vezes, no sentido de, caramba, sei lá, assistir uma série me traz um conforto.
às vezes, todos os dias, é um prazer legítimo e inocente. Ok, mas todos os dias, e eu me apoiando nisso, né, entende que assim, a questão, né, do sofrimento é necessário, mas Deus quer também que nós tenhamos o descanso, né, que nós tenhamos o prazer, que nós possamos descansar, que nós possamos relaxar na justa medida. Né? E é muito interessante isso. Às vezes, abdicar daquilo que parecia inocente, que parecia legítimo, isso serve para nossa edificação, para nossa fortificação, né? Às vezes, até no sentido de questão, eu acho que para todo mundo é muito a questão de alimentação, por exemplo. Nossa, estou com fome. O que você faz? Come. Não, mas às vezes nossa fome é fome de pizza. É uma fome de hambúrguer, é uma fome de uma coisa específica. Não, fome é fome, né? Se você come, você se sacia com aquela fome. E aí, às vezes, não, mas eu mereço, né? Hoje é sexta-feira. Não, sexta-feira não é um bom dia, que não pode comer carne. É bem limitado. Hoje é sábado, né? Acabei de sair, tô com fome. Não, precisa ser alguma coisa diferente. Às vezes, a entrega daquilo do Nosso Senhor, eu vou comer esse pão com ovo. Eu tô com fome, eu vou me saciar. E é desnecessário, às vezes, talvez. Mas para mim, né, aquele ato de diante da mortificação daquela minha vontade, aquilo faz a diferença. Né? É um exemplo e cada um pode olhar para a sua vida diante disso. No sentido de identificar os prazeres legítimos e inocentes, que às vezes me ajudam, eu renunciando. E aí tudo isso ajuda, em toda essa situação que eu trouxe, disso de priorizar as coisas externas, de fazer com que a nossa existência seja minada. Eu prestando atenção nessas coisas, eu consigo fazer com que essa vida interior possa evoluir no dia a dia, nas pequenas coisas. Né? Quando a gente traz, às vezes, coisas muito grandes, a gente fica, e agora? Né? O que eu faço? Para onde eu vou? A gente precisa observar a nossa vida. É difícil eu falar, ai, Mateus, você precisa fazer isso, isso, isso. Eu não sei como é o seu dia a dia. Às vezes o Mateus nem gosta de assistir série. Né? E aí para ele, tipo, você tem que parar de assistir série. Tá bom. Né? Mas existe alguma outra realidade que para ele, às vezes, é um prazer legítimo e inocente, que a renúncia para Deus vale muito mais a pena do que valeria para qualquer um de nós. Né? Então, é esse exercício constante de ouvir e olhar para a minha vida. Né? E pedir para que o Senhor possa revelar mesmo essas situações. E aí, ele traz esse perigo, né? Dessa questão dessa escravização nossa em relação às coisas. E a gente pode ir até, não, mas a gente, dentro da igreja, a gente tem essa consciência, né? De que essas coisas não nos dominam, não, jamais. Mas às vezes essa escravização, ela pode vir no sentido de umas coisas muito mais sutis. No sentido de, nossa, não queremos aqui o carro do ano, nem o celular do ano, nem nada. Mas às vezes, tipo, nossa, mas se eu não tiver isso, eu não consigo ir para frente, eu não consigo fazer. Não, eu preciso de tal coisa, né? Senhor, eu preciso desse emprego, né? Eu preciso disso porque eu preciso... se eu não conseguir pagar tal conta ou tal coisa esse mês, não, eu preciso disso, né? Senão eu não vou conseguir fazer tal coisa. O Fala Sério vai vir, mas eu não posso ir para o Fala Sério porque eu não consegui resolver as coisas dentro da minha casa. E às vezes essa escravização das coisas fica em coisas pequenas. É necessário? Aí vai de cada um, né? No sentido, não tem como eu falar, não é necessário. Mas, às vezes, olhando para a nossa vida, é essa entrega que a gente precisa fazer. Eu não quero viagens, eu não quero carros, eu sou uma pessoa super desprendida. Será que é? Será que nas coisas pequenas, nas coisas dentro da nossa casa, nas coisas dentro da nossa vida, da nossa profissão, da nossa faculdade, não existem algumas coisas que eu só vou fazer tal coisa depois que eu terminar o meu curso? Eu só vou mudar, dar um passo em relação a alguma coisa depois que eu fiz... Essas coisas, tudo que a gente coloca, que a gente coloca como patamar para a nossa vida espiritual, que é fora de nós, tudo isso nos prende, tudo isso nos escraviza.
E aí depois ele traz, né, até dessa questão que eu falei do trabalho, é uma realidade assim, né? Cada um sabe do seu, sabe onde aperta e sabe o quanto é difícil. E aí, muitas vezes, para muitos de nós, a nossa vida no trabalho é uma dificuldade, né? Cada um vem de uma área no sentido, muitas vezes, às vezes você tem que fazer demais, né, no trabalho e se colocar e ali acaba se perdendo. Ou muitas vezes, no meu caso, por exemplo, eu faço de menos e aí eu fico tipo, caramba. E aí aquilo vai te minando também de alguma forma. E aí você fala, poxa, e eu tenho que estar aqui, né? Eu preciso estar neste lugar. E como fazer disso uma oração? E aí ele traz uma coisa muito interessante, né? Uma vida ordenada não adia a oração para o fim do trabalho, mas faz do seu trabalho uma oração. Aí eu falei, caramba, né? Tipo, vou rezar antes de trabalhar. Hã? Uma vida ordenada não adia a oração para o fim do trabalho, mas faz do seu trabalho uma oração. Né? Porque não, eu preciso rezar antes de trabalhar. Não, quando eu chegar eu vou rezar. E lá, né? O que você faz? Quem você é naquele lugar? Né? E aí é toda essa dimensão que a gente trouxe. Né? Se eu diminuo as coisas externas, as coisas de fora, a minha vida interior cresce, eu faço do meu trabalho uma oração. Né? É isso que dá sentido à minha vida, é isso que dá sentido à minha existência. Então entende que tudo o que se o meu interior, né, é maior do que o meu exterior, isso transborda. E aí isso consequentemente acontece no meu trabalho, acontece na minha casa, acontece nas minhas relações. Então, isso engloba todas as nossas coisas, todas as nossas realidades, todas as pessoas que estão ao nosso redor. E aí a gente trazendo a questão do tema, né? E o quanto eu estou disposto a morrer para que Cristo cresça. E aí a questão não no que eu estou disposto, né? Não, eu estou disposto a abrir mão de tais coisas, eu estou disposto a fazer penitência, eu estou disposto a entregar toda a minha vida e toda a minha família. Não, no que? É o quanto você está disposto. E isso me chamou a atenção, né? O quanto eu estou disposto a pagar o custo necessário em esforço e sacrifício. Porque aí o que o Senhor vai pedir, o que isso vai te demandar, você não vai saber. Né? Mas o quanto eu estou disposto, mesmo sem saber o quanto isso vai demandar de esforço e sacrifício de mim, a permitir que eu possa morrer para que Cristo cresça. O quanto? Só um pouquinho. Então, nem vem. Nem vamos brincar, nem vamos falar. Né? Porque a entrega é total. E a questão do sacrifício e essa questão de esforço vai ser muito grande. Né? Vai ser muito. Esse sofrimento, né, esse sacrifício, esse esforço não vai ser uma coisa tranquila. Pode ser que seja parcelado ao longo da vida. Isso dá uma ajudada, que a gente respira de vez em quando. Mas vai ser muito grande. Né? E o quanto eu estou disposto, mesmo consciente disso. O que foi, gente? Tem. Você parcela demais no final das contas. Lá no final, uma hora chega. E aí, o quanto eu estou disposto diante disso, né? Então, assim, essa reflexão é muito importante para que nós façamos. São muitas reflexões, né? Aliás, então, recapitulando tudo aquilo que a gente trouxe a partir a gente, falando no plural. A gente quem? Falando sozinha. Ai, Jesus. Recapitulando, né? Toda essa questão que trouxe da figura de João Batista, aquela pessoa que sabia o lugar onde ele estava, né? Que sabia reconhecer e mostrar para as pessoas a figura de Jesus, que foi preparado desde o ventre para aquilo. E ainda assim ele poderia, caramba, mas fiquei tanto tempo no deserto e agora acabou para mim.
né? Poxa, todo esse esforço para nada, né? Tanto tempo que eu fiquei, desde os 6 anos de idade, lá no deserto, né? E aí agora, nada. Vão esquecer de mim? Eu vou só encaminhar? E eu, né? Ele poderia se colocar nesse lugar. Como muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de, poxa, mas eu fiz tudo, preparei tudo, fiz toda a organização, e aí a pessoa foi lá, apareceu 5 minutos e todo mundo bateu palma para ela? Ou então, tipo, fiz todo o espaço lá, arrumei tudo. Pô, ninguém vem me dar nem parabéns. Esse negócio estava sujo de fazer 30 anos já. Né? Quantas vezes a gente se coloca nessa de, poxa, eu mereço um mérito também, né? As pessoas têm que reconhecer o que eu faço. Né? Às vezes não na comunidade, mas no trabalho. Poxa, eu me esforcei pra caramba, resolvi um monte de treta, um monte de problema. Fiquei até 7 horas hoje, meu horário era 5. E nem parabéns. Humildade. Nem obrigar. Humildade, né? A humildade de poder reconhecer. Mandaram você fazer. Você fez porque você quis. Faça e aceite, né? Então, toda essa figura de João Batista, nesse sentido, e essa questão do desprendimento. Desde as coisas mais débeis e finas que podem estar nos acorrentando, até as coisas maiores e que você enxerga e que você sabe que aquilo te acorrenta, que aquilo te prende, impede a sua alma de voar livre. Então, que a gente possa olhar e reconhecer essas coisas e reconhecer esses orgulhos que estão dentro de nós, né? Que aí não adianta, não é uma coisa que alguém de fora consegue apontar, que alguém de fora consegue falar. E aí, por final, isso. O quanto eu estou disposto a morrer para Cristo, né? Aí eu vou pedir para um dos umpalumpas aí, por favor, distribuir a providência do dia, né? Que foi justamente isso que tinha sido feito para o Bruno, né? Só que foi feito para mim, só que ele não sabia, que é essa motivação para que nós possamos agora refletir no nosso deserto, né? Que é a ladainha da humildade. Então, que nós durante esse deserto possamos refletir cada linha dessa ladainha, olhando para a nossa vida, reconhecendo quais são esses orgulhos, quais são essas coisas que nos prendem, quais são esses prazeres, muitas vezes lícitos, que nós poderíamos abrir mão por essa mortificação, pela nossa vida interior, e o quanto eu estou disposto a morrer para Cristo, né? O quanto eu estou disposto a pagar o custo necessário em esforço e sacrifício, né? Para que Cristo possa crescer e para que eu diminua, nesse sentido. Então, que nós possamos, né, nos colocar aí, aproveitar o espaço e realmente ruminar essa ladainha da humildade. Quem quiser e puder também, a oração de São Francisco também vai fazer aí um combo muito bom, junto com a ladainha da humildade. Oi? Tem prece também, né? Porque assim, é aquilo que é muito interessante, né? A gente refletir e falar, poxa, estava tudo na nossa cara, todo esse tempo, e a gente só precisava trazer essa reflexão, né? Na figura de São João Batista, na figura de São Francisco de Assis, a gente consegue enxergar muitas coisas que nos faltam ainda, né? Para que nós possamos, em consequência das nossas vidas, isso transbordar na vida da comunidade. Amém?